Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o evangelista Márcio Gomes. Esse vídeo pertence ao Ministério de Evangelização da nossa igreja, que é a Assembleia de Deus, Ministério Plenitude. O nosso pastor presidente é o nosso querido pastor Erinaldo João dos Santos. Nossa igreja fica em Rio da Areia, Saquarema. Trago uma palavra de Deus para os nossos corações em Mateus capítulo 17, versículo 14 em diante, que diz assim: E quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco, e até quando vós sofrerei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: Por que não podemos expulsá-lo? E Jesus lhe disse: Por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas essa casta de demônio não se expulsa, senão pela oração e pelo jejum. Ora, achando-se eles na Galiléia, disse-lhe Jesus: O Filho do Homem será entregue na mão dos homens, e matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará. Amém. Preste atenção. Esse episódio narra um fato que os discípulos foram abordados por um pai que estava trazendo seu filho, que sofria de um ataque epilético, que Jesus aqui expulsou aquela enfermidade, e o que provocava aqueles ataques epiléticos era demônios na vida daquele menino. Só que o pai do menino, sabendo que os discípulos andavam com Jesus, se vestiam como Jesus, falavam como Jesus, pelo fato deles estarem próximos de Jesus já há alguns anos, se familiarizaram com a forma de falar, com a forma de se vestir. Então, eles eram parecidos com Jesus. Os discípulos tinham a característica de Cristo. E por isto, eles foram abordados por aquele pai, trazendo um filho que estava possesso por um espírito de enfermidade, que ora lançava aquele menino no fogo, ora lançava na água. Era o demônio do suicídio, querendo acabar com a vida daquela criança. Você imagina o sofrimento daquele pai, um pai que teve o seu filho com nascimento normal, agora por um certo período de tempo. Em outras versões aqui de outros livros que registram em Marcos e em Lucas, que o menino ficou possesso. E agora, você imagina o sofrimento daquele pai? Quanto tempo sem ganhar um abraço do filho? Quanto tempo até mesmo sem conversar com o filho, sem se alimentar direito com seu filho, porque aquele menino estava possesso por um espírito que tirava a paz daquela criança. Você imagina o pai vendo aquela criança, aleluia, sem poder brincar, sem poder aproveitar a sua infância. O pai chega então aos discípulos e diz: Por favor, restaura a saúde do meu filho. A Bíblia diz que os discípulos tentaram, mas não conseguiram expulsar o demônio daquele menino. Na mesma hora, para o pai do menino receber a bênção, não ficar decepcionado, a Bíblia diz que Jesus, aleluia, na mesma hora, mandou trazer o menino. Trouxeram o menino até a presença de Jesus. E na mesma hora, Jesus expulsou o demônio do menino, e o menino ficou liberto para a glória do nome do Senhor Jesus. Irmãos, quando o Senhor Jesus chega para curar aquele menino, Jesus fala desta maneira para os discípulos: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vós sofrerei?
traz o menino aqui. Sabe por que Jesus falou desta maneira? Os discípulos estavam com Jesus, andavam com Jesus. Mesmo assim, tinha incredulidade dentro do coração. É por isso que eles não conseguiram expulsar o demônio daquele menino. A incredulidade é um pecado que atrapalha a vida de muita gente crescer, evoluir, prosperar. Jesus chamou a atenção e disse: até quando estarei convosco e vocês vão estar sofrendo? Ó geração incrédula e perversa! A incredulidade traz a perversão. A incredulidade, ela provoca tudo que é puro em impuro. Sabe por que em muitos cultos Jesus não está operando milagres? Não é porque Jesus mudou, não. É porque tem muita gente perversa e incrédula dentro da igreja. Às vezes tem ímpio que não aceitou a Jesus como Salvador, que tem muito mais fé, vivencia muito mais milagre do que muitos crentes que têm roupa de crente, usa a Bíblia de crente, mas não tem a fé de um verdadeiro cristão. As características daqueles discípulos levaram o pai do menino a acreditar que eles também possuíam o poder de curar o seu filho, porque falavam como Jesus, andavam como Jesus, se vestiam como Jesus. E o pai daquele menino ficou decepcionado, mas Jesus na mesma hora resolveu o problema, expulsou o demônio daquele menino. Os discípulos deixaram a multidão ir embora, o pai do menino ir embora, chamaram Jesus em particular e perguntaram: Senhor, por que nós não podemos curar aquele menino? Por que nós não podemos expulsar o demônio daquele menino? Jesus explicou: por causa da vossa pequena fé. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte: passa daqui para acolá. Porque sem fé, Hebreus, está escrito lá, é impossível agradar a Deus. O escritor aos Hebreus explica bem claro que é preciso que aquele que se aproxima de Deus tenha fé e creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Se você está buscando algo em Deus, tenha fé. Não ore duvidando, porque é pecado duvidar de Deus. E outra razão que Jesus explica, são 3 elementos. O primeiro elemento que faltou na vida dos discípulos para realizar aquela cura foi a fé. Foi a falta de fé que ocasionou. E depois, jejum. Os discípulos não estavam levando uma vida de jejum, porque eles viam Jesus curando todos os dias, via Jesus ressuscitando mortos, curando leprosos, mas eles não jejuavam, porque tinha Jesus ali. Mas Jesus jejuava, Jesus pagava o preço. Em determinada ocasião, Jesus chegou até mencionar uma palavra para eles dizendo: enquanto estou com vocês, vocês não jejuam, mas virá dia que o noivo será tirado, aí vocês vão precisar jejuar. Sabe por que vocês não conseguiram expulsar esse demônio? Por causa da pequena fé e porque vocês não jejuam. Esta casta de demônio só se expulsa com jejum e, em terceiro lugar, com oração. Isso mesmo, 3 elementos principais que não pode faltar na vida do crente: fé, oração e jejum. Tem faltado jejum na vida de muitas pessoas. Para que jejuar? Para que serve a prática do jejum? A prática do jejum era usada pelos judeus como forma de abstinência para assim estarem em maior comunhão com Deus e mostrando que o seu espírito estava contrito e totalmente quebrantado na presença do Senhor. Era uma forma que eles tinham de mostrar quebrantamento na alma, total humilhação, total dependência de Deus. Faziam aquele sacrifício para que viessem obter resposta de Deus. Eles se abstinham de alimentação, causava abstinência de água
e de alimento para poder obter um favor de Deus. E hoje em dia, muitos pais não estão ensinando mais os seus filhos a levar uma vida de oração, de fé e de jejum. Muitos hoje não pregam mais no altar sobre uma vida de total dedicação a Deus, que é fé, oração e jejum. Muitos não estão vencendo mais as provas e as dificuldades, não tem mais fé para orar, nem para repreender uma dor de cabeça, que dirá outros milagres maiores, porque deixa de ler a Bíblia, deixa de crer que Jesus ainda é o mesmo, ainda ressuscita e cura, e passam a viver uma vida sem compromisso com o altar da oração, com o altar do jejum e o altar da fé. Porque de onde que se origina a fé? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quer ter fé? Passe a comer Bíblia, passe a ler Bíblia. Aí sim, a sua vida vai estar completa. Jesus repreendeu o demônio daquele jovem e, para a glória do nome do Senhor, o pai do menino voltou para casa com a bênção e com o milagre. A partir de hoje, receita de Deus para a sua vida: fé, oração e jejum. 3 elementos que não pode faltar na vida do crente. E você, meu amigo, que ainda não aceitou a Cristo como Salvador, só Ele pode solucionar os seus problemas. Só Ele pode trazer a solução e a esperança para a sua casa. Se tem algo aí na tua vida que você já fez de tudo, gastou dinheiro, já pediu conselho, fez tudo o que pôde, mas nada dá jeito, existe um que pode mudar a história da sua vida. Só Ele dá jeito em tudo: Jesus. Amém? Dizem que não tem jeito para a morte, mas até para a morte tem jeito. Jesus tem poder de ressuscitar. Aceite ao Senhor Jesus e tenha o seu nome escrito no livro da vida, para que tenha direito a entrar na cidade santa pelas portas. Tá bom? Que Deus em Cristo te abençoe em nome de Jesus. Vou orar por você. Senhor nosso Deus e Pai, abençoa esta pessoa que acabou de assistir esta palavra. Derrama a tua bênção, o teu milagre e o seu favor divino na casa desta pessoa, na vida desta pessoa. Em todas as áreas da sua vida, seja envolvida pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Com perdão de nossos pecados, te agradecemos por tudo. Amém.